Bom dia, pessoal. Bom, eu estou aqui novamente no pátio da Modular e vou falar um pouco de umas perguntas que o pessoal tem me feito. Tem muito cliente que me pergunta sempre qual que é a durabilidade, né, de uma casa feita em containers. Bom, isso eu considero isso uma pergunta um pouco abstrata, não é? Mas arquitetos, né, nós arquitetos, engenheiros, sabemos que quando construímos, quando projetamos, pretendemos dar uma certa durabilidade, né, a maior possível ao espaço construído. Bom, vocês podem ver que em alguns vídeos eu tenho dito que isso aqui são superestruturas, né? Não foram feitas para serem casas, foram feitas para construírem, para serem espaços para guardar coisas, né? Embalagens de coisas, né? Quando o McLean desenvolveu nos anos 30 o container, ele imaginava simplesmente colocar coisas dentro, né? Cargas de todo tipo, mas empilhar o máximo desses volumes no navio para facilitar o transporte. Então, essa pergunta de quanto pode durar uma casa de container é uma pergunta um pouco ampla demais. Eu sempre falo para os clientes que na década dos 20, o Le Corbusier falou que a casa era uma máquina de morar. Então, partindo desse preceito de máquina, né, qualquer máquina que não tiver uns cuidados com ela, né, que não tiver feito sempre ajustes preventivos, né, não dura. Igual uma casa feita em concreto, uma casa feita em sistemas tradicionais, construtivos tradicionais, se a gente não der uma revisada, né, todo ano, se não arrumar um telhado, se não pintar, ela não vai ter uma sobrevida, né? Então se trata disso. Em alguns países como a Alemanha, Espanha, já as ARTs são dadas para 60 anos, ou seja, se fazem cálculos de consumo de uma casa, quanto uma casa vai consumir daqui aos próximos anos para levantar o custo real de uma casa. Então, essas prevenções devem ser feitas sempre pensando em que, como máquina de morar, uma casa ela precisa de estar sempre trabalhando nas melhores condições, né? E para isso é muito importante fazer os ajustes a cada certo tempo, né? E dar a chamada manutenção preventiva na casa. Então, quando me perguntam isso, eu falo assim, por exemplo, olha, esse cara aqui, ó, esse container aqui, ó, vocês podem ver que ele tem uma carga admissível de 32.500 quilos, ou seja, 32 toneladas e meia. Mas quando ele é colocado nos navios da Maersk, por exemplo, Maersk Line, que tem os maiores navios hoje, que carregam até 18 mil desses bichos aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele suporta 7 caras em cima dele, né? Que dá mais ou menos 25 metros de altura. Então esse aqui ele vai suportar 7 caras para cima carregados, ou seja, esta estrutura aqui, ó, ela vai aguentar 210 mil quilos mais ou menos, 200 toneladas de peso. Agora, para isso acontecer, ele teve que ser criado como uma superestrutura. Vocês podem ver que esse corner aqui, por exemplo, é todo feito em aço, né? Em ferro, aço, do tipo Corten, né? Que é um aço próprio para suportar atmosferas altamente corrosivas, como maresias, por exemplo. Então esse aço Corten, ele foi projetado para ficar enferrujando, certo? Para ficar enferrujando, e entre mais se enferruja, ele vai criando um patinado, que nós chamamos aqui no Brasil, e isso ajuda, isso fortalece a estrutura em si.
ela é própria para isso. Mas olha a grossura disso aqui. Aqui tem mais ou menos 30 centímetros de córnea. Agora, importante lembrar também, gente, que isso aqui, esses arrebites aqui, ó, mostram que nós temos pequenas colunas. Então, quando ele foi concebido, quando o McLean desenhou o primeiro container, ele imaginou que a carga do container sempre seria uma carga distribuída e não uma carga pontual. Então isso é muito importante. Então quando foi fabricado esse cara aqui, ó, ele tem 4 grandes pilares, né, que nós chamamos de corner, onde vão os locks em cima para sustentá-lo, né? E esse sujeito aqui, ó, ele tem 4 pilares para essa distância desse pilar até o último pilar é de 12 metros e 19 centímetros, uma distância muito grande, mas para poder distribuir os esforços da estrutura foram desenvolvidos pequenos pilares que estão aqui dentro, pequenas colunas, né? Longarinas, né? Como quisermos chamar, são pequenas colunas que foram concebidas, né? Foram projetadas de maneira sistêmica. Então, este é uma estrutura sistêmica. Então, por exemplo, essa longarina aqui, ó, ela está conectada, né, a uma coluna em cima, ou viga, como chamaríamos, né? Uma viga metálica em cima e uma viga metálica aqui embaixo, que por sua parte ela está conectada a uma coluna e a uma viga lá atrás. Então são dezenas de pórticos que são colocados para distribuir o peso, para aceitar essa carga admissível, né? Então assim, quando a gente pensa em projetar e desenhar os espaços construídos, nós temos que tomar cuidado na hora de cortar. Então, resumindo, são grandes estruturas, são esbeltas, são leves. Por exemplo, esse sujeito aqui, ele pesa 4.500 quilos, né? Então, assim, para 12 metros é uma carga para 30 metros quadrados de superfície, nós teríamos mais ou menos 140, 150 quilos por metro quadrado. É uma carga pequena, ok? Então, pessoal, acredito que desta maneira nós estejamos mostrando o quanto pode durar uma casa feita em container, desde que a manutenção seja feita como deveria ser feita em qualquer outro tipo de sistema construtivo. Obrigado, gente.